Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente está aqui para falar de uma minissérie pesadíssima que se chama Bebê Rena. Não recomendo para pessoas que têm algum trauma psicológico, porque o filme é cheio de gatilhos, de abusos e de abusos de todas as espécies, e não recomendo, então, para você que tem aí algum histórico que isso possa mexer contigo, tá? Relutei muito para falar dessa série, dessa minissérie aqui, muito mesmo. Eu tive que conversar com muitas pessoas antes de trazer para cá, mas acho que vale a pena a gente discutir a visão espiritual dessa minissérie chamada Bebê Rena, tá? Então, já peço desculpas para você que vai ter algum gatilho aqui, pode desligar, pode passar reto, não assistam a série, ok? Mas se você tem curiosidade, quer saber como é que funciona a mente humana ali de pessoas transtornadas psicologicamente, isso pode servir para você, tá? Mas o primeiro aviso é: não assista se isso vai te dar algum gatilho, ok? Tirando isso, aproveita que você está aqui, deixa seu like aqui no canal, segue a gente no canal Tatiana Benites aqui no YouTube, e também deixa seu like no nosso canal na TV e também na rádio. Escreve pra gente, vocês assistiram Bebê Rena? O que vocês acharam? Vocês também acharam tão pesado quanto eu achei? Né? Vocês também sofreram com essa história? Bom, eu vou deixar aqui o Damião contando um pouquinho mais dessa ficha técnica de Bebê Rena para vocês. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham no YouTube, Tatiana Benites. Olá, os amigos que nos acompanham na rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Bebê Rena, data de lançamento 11 de abril de 2024 no Reino Unido. Diretores, Verônica Tofisca e Josefine Bornenbach. 3 horas e 30 minutos de duração. É uma minissérie, então tem uma temporada, apenas uma temporada, 7 episódios, e em média, cada episódio tem ali 30 minutos, então dá 3 horas e 30 minutos. É um drama, está em cartaz na Netflix. Bebê Rena é uma minissérie britânica baseado em fatos reais. E na peça autobiográfica Richard Gage, os episódios narram a história de Tony Down, um comediante que se envolve com Martha, uma mulher vulnerável, que passa por seus próprios problemas. E a trama explora temas como relacionamentos abusivos, trauma psicológico, a busca por identidade, ou seja, uma série que fala do comportamento humano e de sentimentos, Tati. É isso, vamos falar agora então da minissérie Bebê Rena. Por que é mini? Porque são só 7 episódios. Perdão, são só 7 episódios e não vai ter mais continuação, porque isso foi a história que ele passou. E o pior disso tudo, né, gente? É uma história de abuso, é uma história de uma moça que vai para um bar onde o cara trabalha, né? Resumidamente, vou contar assim. De uma forma um pouco mais... Ela vai, tá meio triste, não sei o quê, e daí ele pega e oferece um chá para ela. Ela fala, não, né, não tenho como pagar. Ele fala, não, tá bom, eu te dou o chá, porque ele vê que ela tá triste, né? E aí ela aceita esse chá. E com isso ela ganha a confiança desse cara, e ela começa a ganhar mais a confiança dele e tal, e ela começa a manipular este cara psicologicamente. E daí, né, que todo mundo fala, não, como é que ela consegue fazer isso, como pode e tal. É uma história real. O próprio cara do filme, da série, é o cara que passou por isso na vida real, porque ele é ator,
E ele mesmo escreveu essa história dele e ele mesmo quis viver o personagem principal. O que eu acho que dentro da psicologia, ele viveu, ele conseguiu fazer ali o psicodrama e conseguiu, acho que, ressignificar isso muito depois de ter revivido aí vivido duas vezes a mesma situação, que é caótica, né? Que a gente pensa, nossa, por que que a pessoa tem que passar por uma coisa dessa? E é isso que a gente vai trazer aqui na nossa análise espiritual dessa série, né? Por quê? Primeiro, vamos falar de vulnerabilidade, né? O quanto nós somos vulneráveis. O quanto, às vezes, a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo, e o quanto a vida é assim para nós, e o quanto nós somos vulneráveis. Às vezes nós estamos super fortes no que a gente está fazendo, e às vezes a gente cai. E tudo bem. Tudo bem, porque a gente é feito desse movimento, né? Então, a vida não é estável 100%, né? Tem aquela fala, né, de não é estável, quando chega na estabilidade ali, né, morreu. Então a vida, né, o coração bate sempre ali, né, para cima e para baixo. Então, nós todos somos vulneráveis. Então, dependendo do nosso meio, do que está acontecendo ao nosso redor e do que está acontecendo diretamente conosco, a gente vai estar mais em cima ou mais embaixo. E aí a gente vai falar de vulnerabilidade das duas partes. Da mulher que estava, talvez, num momento triste, e que inventa toda uma história do que ela é, do que ela pode, do que ela conhece, né? Então ela monta um personagem para ela mesma, mas ela acredita nesse personagem dela, e por isso toda essa parte psíquica aí que a gente fala, e aí ela faz com que ele acredite que ela é aquilo, e que ela segue aquilo, que ela vive aquele mundo, e ela realmente vive naquele mundo de fantasia dela, né? E ela acaba se atraindo sexualmente, né, por esse cara. E como ele também é uma pessoa que está num momento vulnerável, por quê? Porque ele vem de um outro país, ele é migrante, ele acaba tendo que trabalhar num bar, mas ele quer tentar a vida como comediante, que não dá certo, né? Daí ele se considera, né, um comediante falido e tudo mais. Aí ele está naquele momento de baixa estima, e ela é uma pessoa que ri do que ele fala. Ela é uma pessoa que dá a atenção para ele. Então, essa vulnerabilidade dele também faz com que essa conexão comece a existir. Então, a vulnerabilidade dos dois, a essa carga emocional, né, que eles estão vivendo, faz com que eles se aproximem mais. Talvez de uma forma menos boa, aí, que a gente vai ver ao longo da minissérie, mas que isso existe. E quando a gente está com a nossa energia lá embaixo, o que acontece também ao nosso redor? Espiritualmente falando, a nossa energia caiu. Então, o que a gente vai atrair para nós? Seres, pessoas e situações que estão vibrando nessa mesma energia. Então, vocês já ouviram falar de obsessão? É por aí. Eu vou chamar o Damião para que ele também fale um pouquinho e também explique para a gente um pouquinho da obsessão aí, Damião. Olha, vamos falar de bebê rena, estamos falando de bebê rena, vamos falar de obsessão. Entendendo a obsessão, Kardec, o livro dos médiuns, define a obsessão como sendo o domínio que alguns espíritos procuram exercer sobre outros espíritos, e sejam encarnados ou desencarnados. Essa influência sempre acontece de forma negativa, onde o obsediado, o espírito dominado, é prejudicado de alguma forma, pois aquele que exerce o domínio é sempre um espírito de tendências nocivas. Encarnado para encarnado. Pode parecer estranho, mas esse tipo de obsessão é uma das mais frequentes. Consiste na capacidade que certas pessoas possuem de manipular as outras, sequestrando de alguma forma a sua subjetividade
como, por exemplo, o marido que restringe a liberdade da esposa por ciúmes ou manifesta um amor doentio, anulando de alguma forma a sua personalidade. Então, a obsessão pode ser também de desencarnado para desencarnado, olha aí, de desencarnado para desencarnado, para encarnado para desencarnado, olha, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, e a autoobsessão. O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Está em Obras Póstumas, Allan Kardec. Como tratar? O primeiro passo para se livrar da dominação é a mudança de atitudes. A transformação moral é fator preponderante para o sucesso do tratamento da obsessão, Tati. Isso é uma coisa que é muito importante a gente falar, né? Como é que a gente trata a obsessão? A obsessão, ela vai ser tratada a partir do momento que nós nos modificamos, porque senão a gente fala, não, tem que ir no centro, tá, tem que ir no centro, vamos te ajudar, né? Só que se você continua fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, chamando os mesmos espíritos para perto de você, essa obsessão não vai parar, né? Então, precisa ter a ajuda da pessoa. A gente sempre fala de obsessão, né, de um espírito que vai estar ali desencarnado e daí vai estar fazendo nos manipulando os nossos pensamentos e tudo mais. No entanto, a gente, como o Damião acabou de explicar, temos os casos de obsessores encarnados. O que é o caso desta mulher, né? Claro que a gente vai estar falando aí de coisas psíquicas, feridas psíquicas dela do passado e blá, 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 problemas psíquicos, sim, tá tudo envolvido ali. Mas, na prática, ela é uma obsessora deste homem. Então, ela vai atrás dele, ela stalkeia todas as redes sociais dele, ela stalkeia a vida dele no geral, então ela sabe tudo o que passou, tudo o que está passando, ela manda centenas de mensagens para ele num dia, centenas, eu disse, né? Então, num dia só, ela começa a stalkear. Para quem não sabe o que é stalkear, é investigar a vida da pessoa em todos os meios possíveis e ir atrás dessa pessoa em todos esses meios. Então, ela vai lá no Facebook, ela vê todas as fotos, todas as coisas, tudo que aconteceu, daí ela vai para o Twitter e vai ver todas as coisas. Então, ela começa a perseguir essa pessoa em todos os meios. E ela chega também na família. Então, também persegue as pessoas que estão ao redor, que são as pessoas mais caras para a gente, né? São as pessoas que nós damos mais valor, que são os nossos familiares. No caso dele, como ele não tem filhos, são os pais dele. E ela chega até a casa dele, porque ela stalkeia ele de uma forma que ela descobre onde ele vive, com quem ele vive, e passa a querer ser amiga da pessoa para conseguir entrar na casa, e ela consegue. Então, essas pessoas manipuladoras, elas agem como obsessores. Então, essa obsessão dessas pessoas encarnadas também é muito prejudicial. E quando nós temos essa energia, dessa obsessão dessa pessoa encarnada, o que tem ao redor dela e ao redor das pessoas que estão envolvidas, né? São espíritos bons? São espíritos que estão nessa mesma vibração. Então, como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, como a gente age, né? Então, a nossa vulnerabilidade e como nós lidamos com essa vulnerabilidade, ou seja, quando nós lidamos como nós estamos lá embaixo, é que vai ditar e vai abrir as portinhas para que essas coisas aconteçam. Então, todos nós somos vulneráveis, todos nós temos nossos altos e baixos, mas nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Então, nessa série, para mim, ela é muito pesada, porque ela chega muito no ápice de tudo isso.
né? Então, ela mexe muito com o nosso emocional. E o que é esse emocional? É o que a gente fala muito hoje, né, da inteligência emocional. Como que a gente lida com cada situação que passa com a gente. Porque às vezes a gente se deixa dominar pelo que é mais triste, pelo que é pior, pela parte ruim das coisas que estão acontecendo conosco. E tudo bem, porque tem momentos da nossa vulnerabilidade que a gente está nessa energia ruim, né? E que a gente precisa de ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de pessoas para nos auxiliar. E a gente vai precisar dessa ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue sair disso sozinho. Mas quando a gente ainda tem alguém ali que ainda fica tocando na ferida e fazendo e espizinhando, né? É mais difícil da gente sair desse movimento. Então, como é que a gente lida com isso? Então, uma das coisas, uma das técnicas para a gente sair dessas obsessões, que falam que a gente só vai mudar, a gente tem que mudar os nossos pensamentos, a gente tem que mudar as nossas atitudes, é a questão da inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É saber lidar com as nossas emoções. Saber lidar com a nossa tristeza, com a nossa raiva, com o nosso ódio, né? Saber lidar com como isso funciona dentro de nós, como isso funciona na nossa cabeça. O que passa dentro de mim quando eu tenho raiva? Como que eu lido com isso? Como é que eu faço com que essa raiva saia de mim, com que essa mágoa saia de mim? Então, nós precisamos entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, principalmente as nossas emoções primárias mesmo, né? A raiva, o rancor, a mágoa, né? A tristeza. Como é que a gente lida com isso? Né? Tem agora lançando aí o Divertidamente 2, que vai falar desses sentimentos, agora não mais os sentimentos primários, agora já tem sentimentos secundários, né, as emoções secundárias que ela vai sentir na adolescência, e como é que a gente lida com isso ao longo da nossa vida? Então, a gente precisa entender como funcionam as emoções em nós, para a gente conseguir entender como reagir quando elas acontecem. E aí, essa série mostra o quanto a gente não está preparado para todas as coisas, né, Damião? A série vai trazendo, né? Estamos falando de Bebê Rena na sessão Pipoca Espiritual de hoje. Sabe, Tati, em alguns momentos ali que eu estava assistindo, ele parece ali enfrentar também a síndrome de Estocolmo. O que é isso, né? A síndrome de Estocolmo é aquele em que a vítima de um sequestro ou de um abuso, para se sentir mais segura, ela desenvolve uma ligação afetiva com seu algoz, sentindo até carinho, sentindo pena do mesmo. E isso, gente, infelizmente, acaba facilitando eventuais manipulações por parte do abusador. Sabe, esses 7 episódios trazem ali camadas de emoções que fazem a gente pensar e sentir. E há também o receio de ficar mal por conta de alguns gatilhos, como sofrimento, dor, abandono, violência sexual, entre outros. E aí tem também, a Tati falou de inteligência emocional, eu queria falar um pouco, e a gente poderia seguir, né, Tati, falando da criança ferida. Eu tenho aqui 2 situações, né? Cecília Meirelles, em uma de suas muitas crônicas sobre educação. Ela é muito feliz em apontar um costume muito comum nas famílias, que gera consequências desastrosas em muitas ocasiões. Por vezes, sem perceber, pais e educadores ensinam os filhos a calar e a esconder sentimentos e a mentir. Seus exemplos ensinam sempre, por mais do que qualquer retórica inflamada, as crianças fitam a conduta dos pais, se inspiram nela, já que são sempre seu primeiro e maior referencial. Precisamos redobrar o cuidado e manter os filhos, desde a tenra idade, uma relação franca, sem segredos, sem mistérios, explicar a razão dos nãos e dos sims, que serão frequentes e naturais, fazem condição indispensável para construir uma boa relação de respeito e amizade, o caminho do porquê sim e pronto, ou do porquê não e chega. É mais cômodo, né, para os educadores, porém é perda de oportunidade de educar
com profundidade, cultivar um diálogo aberto e franco sempre, e cultivar o amor em sua expressão mais bela e luminosa. O César Braga Said, que é um autor espírita, ele traz um trechinho que eu vou trazer para você, né? Busquemos pela meditação, por meio de vivências e principalmente pela psicoterapia, fazer contato com essa criança interior, olhando para ela sem censura, pesar ou sem preconceito. Ame sua criança interior, ame-se como se é, independente de como tenha sido, do que ainda não seja. E aprimore o seu amor, esculpindo com carinho, paciência e simplicidade a obra-prima e divina que é você. Tati, fala um pouquinho mais dessa criança interior, Tati. Ai, perdão, até desanuviei aqui. É que essa série, a gente fala dela e começa a vir as cenas na nossa cabeça, né? Não é muito saudável. A questão não é saudável em nada essa série, tá, gente? Mexeu com o psicológico. Ela, quando fala da criança interior, quando a gente fala de criança ferida, né? Ele era uma criança ferida, assim como ela também era uma criança ferida. Tanto é que Bebê Rena, né, tem todo um porquê dela chamar ele de Bebê Rena. Bebê Rena é o nome da série, mas como ela chamava ele. Né? E daí não vou dar esse spoiler, mas agora vocês já vão saber que existe um porquê disso, e isso está atrelado à vivência da criança dela. Né? Então, tudo que a gente vive na nossa infância, e por isso que hoje a gente tem tanta preocupação com as crianças, de como é que a gente vai fazer com que elas vejam melhor o mundo, não colocar músicas que falem besteiras, que insultem as pessoas, que faça com que elas vejam mais o lado sexual e tudo mais. Por que a gente muda aquela música violenta e tudo mais? Por quê? Porque a gente não quer mais que as crianças passem pelas coisas que talvez nós passamos, ou os nossos pais passaram, os nossos avós passaram. Então, a gente precisa curar a nossa criança dos traumas que elas tiveram. Então, assim, ele já foi uma criança abusada. Ele foi abusado. E quando ele cresce, ele não sabe se racionalmente, né, no seu subconsciente, isso não está claro, se isso é bom ou ruim, se isso pode ou não pode. Ele sabe que feriu. No entanto, tem coisas que ainda ele permite. Por que ele permite? Porque isso ainda não está curado. E tantas coisas que nós permitimos, a gente permite às vezes que as pessoas nos rebaixem. A gente permite, às vezes, que as pessoas nos maltratem ou falem alto com a gente. Coisas que a gente fala, mas é bobeira, e não é bobeira. Não é bobeira, porque isso vai mexer com a nossa autoestima, vai mexer com como nós vamos viver a vida depois. Então, é importante assistir, ver, ter essa visão e tudo mais, mas, assim, tem muitos gatilhos ali no meio. Né? Então, aí a gente vê, né, e fala, como espírita, e essas provas? Por que esse homem teve que passar por tudo isso? Por que foram 2 anos ali que ele teve que sofrer tudo isso? Por que todo esse sofrimento chegar no fundo do poço? Por que algumas pessoas têm que passar por essas provas tão difíceis? Né? E sempre que a gente fala de provas, a gente fala de aprendizados. Né? Então, assim, ele sofreu muitas perseguições por parte dessa mulher, assim, ele era perseguido, ele não podia sair de casa, a mulher estava na porta da casa dele. Né? Ele não podia sair do trabalho, a mulher estava no trabalho dele. Então, tudo, ele não podia fazer nada, respirar, que ela estava ali. Então, o que faz a pessoa perder totalmente a liberdade dele?
O que será que passou? Que prova será que ele pediu para passar, ou que ele tinha que passar para aprender sobre liberdade? Ah, por que ele fez? Por que não interessa o que ele fez? Alguma coisa ele fez para escolher esse tipo de prova. Então, a gente passa por algumas situações na nossa vida que são horríveis, que a gente não consegue entender o porquê, mas muitas vezes porque nós mesmos pedimos para passar por essas situações, para que nós pudéssemos crescer. E por que tem as provas? A maioria das provas são porque nós escolhemos a categoria de provas, tá? Kardec explica isso, né? Nós escolhemos a categoria de provas que nós vamos passar. A gente não escolhe, a pessoa vai fazer isso, isso, isso. Não, a gente escolhe a categoria de provas. Então, era alguma coisa, na minha visão, gente, cada um tem uma visão, e daí vocês escolham a de vocês. Na minha visão, foi algo que tinha que tirar a liberdade dele. Ele não tinha nenhuma liberdade. Né? Então, ele não tinha liberdade de pensar, de falar, de ir e vir. Ele não tinha liberdade para nada. Então, na minha visão, foi algo relativo a isso. E assim, tudo voltava para um passado ruim, né? Para aquela criança ferida. Então, assim, tinha muita coisa envolvida ali, mas envolvia a liberdade dele, do ser, né? E aí, de todas as provas que a gente passa, a gente tem que pegar o nosso aprendizado. O que eu aprendi com isso? Aí tem muitas vezes que as pessoas me procuram e eu falo lá o que a gente aprendeu, a pessoa fala para mim, como assim, né? Passei por tudo isso, você quer que eu aprenda alguma coisa? Eu sofri, né? Eu sofri. O que eu aprendi com o sofrimento? Né? Sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprender. Então, todas as provas, a gente pede para passar por determinadas classes de provas, porque a gente precisa aprender alguma coisa. E aí ficam os aprendizados dessas perseguições, desses abusos, desses momentos vulneráveis, né, dos momentos onde ele não sabia o que fazer da vida, do momento em que ele perdeu as pessoas que estavam próximas, do momento em que ele perde a pessoa que ele gosta, do momento em que se afastam dele, algumas pessoas. Por quê? Porque existe essa obsessão do outro em cima dele. Então, todas as provas e todas as nossas ações têm também as reações, né, Damião? Sim, e toda ação vai ter uma reação, mas tem aquilo que é o lado que a gente pega, do lado espiritual e bebê rena, que é sempre importante na reflexão, sem spoiler aqui para que você possa assistir, porque é aquilo que a Tati estava dizendo agora, o que eu aprendi? Como eu aprendi? Eu sofri, só sofreu. Mas se você parar e pensar, e o filme mostra isso, essa série vai mostrar isso também. Às vezes aquele que está do seu lado sofreu tanto ou até mais do que você. Você fala, caraca, meu, ainda tem gente que está do seu lado que passou por situação pior até do que a sua, e você... É aquilo, né, Tati? A pessoa se acha que só ela está sofrendo, né? E essa série também faz essa reflexão, né, Tati? E a gente não sabe as dores da pessoa, a gente não sabe o passado da pessoa, a gente não sabe o que ela está passando, né? E a gente fala, como a pessoa consegue aceitar isso? Né? Por quê? Porque a gente não sabe qual foi a bagagem que ela estava trazendo daquilo. Né? A gente não sabe qual foi o momento que ela deixou, que ela abriu essa portinha também. E às vezes ela também não sabe e nunca vai conseguir entender. Porque cada um está num grau de evolução diferente, cada um está num grau de entendimento diferente, e a gente precisa levar isso em consideração também, né? Então, essa série, e já vou terminar, né? Não quero mais falar dessa série, né? Essa série mexe com o psicológico nosso, mexe muito, mas eu acho que é necessário a gente falar também sobre isso, essa obsessão de encarnado para encarnado, né?
E fica aqui a nossa dica, mas com essas ressalvas de que não assista se você tiver qualquer problema de abuso, qualquer histórico, porque vai ter muito, muito gatilho e vai mexer com a parte psicológica. Gente, estamos aqui, ó, já passei do tempo, mas já vamos acabar, mas quero lembrar para vocês, deixa aqui o seu like, segue a gente no canal e manda pra gente a sua dica também de série, de vídeos, porque toda semana a gente tá aqui para mostrar para vocês uma análise espiritual de uma série ou de um vídeo que vocês vão indicar pra gente. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até mais. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.